Obrigado, Anísio. Então, companheiras e companheiros, como falei aqui na saudação, esse é um momento importante no trabalho que nós realizamos, porque é um momento de reflexão, de debate, de levantar posicionamentos para ajudar no processo da construção da luta da nossa categoria em prol de uma educação melhor para o nosso país. E acredito que todos e todas que estão aqui nesse auditório têm a intenção de marchar dentro de uma unidade na perspectiva de alcançar esse objetivo. Então, para esse tempo que foi dedicado para que a gente possa ajudar nesse debate, ou iniciar algumas considerações para o debate, eu fiz a opção de trabalhar a partir da palavra mobilização. E vou tentar aqui fazer uma breve sistematização desses anos recentes, últimos anos, bem recentes, das nossas atividades, na perspectiva de ajudar nas reflexões, no debate e na construção. Entendendo que nós, no processo de mobilização, temos muitas frentes de lutas para desenvolver. E eu estou tentando pegar aqui 2 ou 3, para trazer à tona aí das últimas realizações nossas, para a gente perceber o caminho que estamos trilhando. E aí identificar por onde precisamos atacar mais, quais as crises, quais os desafios, quais as contradições que nós, que formamos cidadão e cidadã, precisamos ter, entender e ter como prioridade. Porque somos nós que temos a responsabilidade de dar um rumo nessa discussão, porque somos nós que fazemos uma formação cidadã a partir da escola. Então, eu quero começar, dentro dessas frentes de lutas, falar da política partidária. Porque tenho a clareza de que estamos no patamar de debate, nesse momento, sobre a lei do piso e sua aplicação, porque, primeiro, a nossa mobilização mudou a política colocada para esse país. Então, se na substituição de Fernando Henrique Cardoso, José Serra fosse o presidente desse país, eu acredito que não estávamos nesse patamar de discussão com relação ao piso. Poderíamos estar mobilizados, com outra linha de atuação, na perspectiva de barrar a efetiva privatização da educação, do abandono do serviço público, ou seja, a possibilidade de mobilização teria outro patamar, e não este que nós estamos vivenciando. Estamos vivenciando este patamar de mobilização porque, ao substituir Fernando Henrique Cardoso pelo presidente Lula, que é do PT, um outro rumo colocado para esse país. E que aqui já foi expresso as contradições desses rumos apresentados. No momento que nós tivemos um presidente que foi trabalhador, metalúrgico, envolvido com processos de movimentos sociais, e tentou trazer um rumo diferente para o nosso país, nós avançamos em alguns pontos. Tiramos da pauta a discussão da ALCA, tiramos da pauta o elemento de entregar o nosso país, deixar sucateado os serviços públicos, retomamos o processo de recuperação do serviço público, até com concurso público, também na União. Então, outro patamar foi trabalhado em cima disso. E nós, seguindo esse rumo, buscamos concretizar pautas históricas nossas que não chegava aos ouvidos desses governantes. Nós apresentamos a nossa reivindicação com toda estruturada para criar o Profuncionário, curso de formação continuada para os nossos administrativos. Fernando Henrique Cardoso, em 1995, recebeu toda a proposta pronta. Nunca foi aplicado. Com a chegada do governo Lula, conseguimos aplicar o Profuncionário em nosso país, está aí funcionando. A lei do piso, nós discutimos a perspectiva do piso em 1994, assinado um acordo com o governo Itamar Franco, que Fernando Henrique chegou e rasgou o acordo. Ficou lá esse período todo sem debater o tema.
E voltamos a debater o piso no momento que modificamos uma política do governo anterior de uma visão fragmentada da educação, que era o Fundef, que só pensava no ensino fundamental. E na nossa mobilização conseguimos trazer o Fundeb pensando na educação básica. E por dentro do Fundeb trabalhamos a perspectiva de colocar no artigo 206 da Constituição Federal, onde só tinha escrito piso salarial profissional, que remetia para que cada estado, cada município definisse o seu valor, e acrescentamos a palavra nacional. E fomos um pouco mais além, porque trocamos a denominação para os profissionais do magistério, apenas professores e professoras, e emplacamos lá piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação. Levamos, um golpe nesse processo da hora da regulamentação, porque o senador José Jorge, do PFL de Pernambuco, pela pressão de governadores e prefeitos, queria tirar o piso do Fundeb. Para não tirar, consideramos ter uma lei à parte fora do Fundeb. O que fez com que esta lei que estamos discutindo tenha um foco apenas para o magistério, porque está regulamentando apenas as disposições transitórias da Constituição no artigo 60. Então, esse elemento de mobilização é importante que a gente perceba e coloque o movimento que nós fizemos para consolidar esse processo. Os nossos companheiros administrativos que entenderam que, ao perder o espaço de um piso geral e ficando só para profissionais de magistério, estão marchando junto conosco. Dizemos que temos que concretizar e efetivar o piso do magistério para avançar no piso dos profissionais da educação. E entendemos também que, para isso, teríamos que mudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E aí, a ex-senadora Fátima Cleide, também do PT, administrativa, lá do estado de Rondônia, da nossa categoria, colocou o projeto de lei, que hoje é uma lei, a 12.014, que alterou o artigo 61, caracterizando quem são os profissionais da educação, atendendo o parágrafo único do artigo 206, que uma lei definiria quem são eles, para poder concretizar o piso. Então, conquistamos também essa etapa, mas agora precisamos avançar. Tem uma outra lei de piso, que não venha só para profissionais de magistério, venha para os profissionais da educação, dentro desse contexto de disputa que nós estamos, que está pesada, que está com dificuldade de avançar. E dentro dessa disputa, temos que ter a clareza que, ao conquistar a lei 11.738, conquistamos um instrumento de valorização para uma parte da nossa categoria. Mas precisaríamos conquistar o outro instrumento, para poder não ficar do jeito que está, provocando aí um achatamento na carreira, que é a lei que garanta o desenvolvimento na carreira de um projeto de lei do ex-deputado Carlos Augusto Abicalil, de 2003, que está lá tramitando, porque a deputada Fátima Bezerra reapresentou o projeto, que poderia ser arquivado, porque ele não é mais parlamentar, ambos do Partido dos Trabalhadores, nesse processo. No momento da conquista do piso, nós tivemos um embate forte no Congresso, porque o Ministério da Educação acordou e aceitou os termos que hoje estão na lei, mas o Ministério da Fazenda não aceitou. E, por não aceitar, orientou o presidente Lula a fazer o veto no índice de reajuste do piso, no parágrafo único do artigo 5º. E que nós fomos para cima, fizemos pressão. As direções dos sindicatos aqui lembram o pedido que fizemos de mandar e-mail, pressionar os deputados, o presidente, toda aquela pressão para que ele não vetasse. E aí o que foi definido? Ele não vetou, mas o governo federal enviou o projeto de lei, logo em seguida, em julho, aprovou a lei, acho que em outubro, novembro, chegou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, alterando o reajuste lá, o índice de reajuste para o INPC. Então, aquela votação que tivemos no ano passado, onde o relator foi o deputado do PT aqui do Ceará, ele não é o autor da proposta, a autoria é do Poder Executivo, que também, na época, também do presidente Lula, que é do PT. Então, essa aprovação que foi feita nos levou a fazer uma ampla mobilização que hoje nos garantiu os 22%, porque se, como foi aprovado na comissão, e seguisse para a presidente Dilma assinar, não seria 22%, seria 6,5%, a partir desse ano. Então, a ampla mobilização que nós fizemos, a intervenção da deputada Fátima Bezerra, do PT, para coletar as assinaturas, como já foi dito aqui pelo deputado Arthur Bruno, que assinou, entre os mais de 60 que assinou aquele recurso,
a aceitação do recurso pelo presidente da Câmara, Marco Maia, que também é do PT, para poder garantir para plenário, porque tem essa prerrogativa. Poderia ser feito o recurso, ter assinatura, mas ele podia não aceitar o recurso. Mas ele aceitou graças à nossa pressão. E aí o projeto tem que ser discutido no plenário. Então, eu coloco esse histórico da mobilização, porque aí já temos que identificar uma crise existente na atuação, né, do que foi dito aqui desde o começo. A prefeita daqui, que não atua, que não resolve, é do PT. O outro que apresentou o projeto é do PT. Então, outros que ajudaram a gente a avançar nesse processo, estão aqui conosco, também é do PT. O Cristóvão Buarque é do PDT, da base aliada do governo, né, fez com que esse projeto que foi aprovado na Câmara, só o NPC, ao chegar lá, fosse negociado conosco, e ele manteve, ele modificou o projeto, garantindo o custo aluno, né, ano para reajuste. Não mais o previsto, como diz a lei, mas o consolidado, né, que é publicado no mês de abril. Claro que esse projeto altera o mês de reajuste, sai de janeiro e passa para maio, porque passa a ser o consolidado, que vai dar os mesmos percentuais, né, que deu os 22, consolidou ano passado, tudo mais. Mas altera o mês nessa perspectiva. Então, o que ocorre hoje no Congresso? Ou os deputados aprovam o que foi aprovado na Câmara, INPC, ou aprovam do Senado, que é o custo aluno, né, consolidado. E aí, esta pressão, né, dessa caminhada que teve lá, feita pela Federação dos Prefeitos, logo depois que a Federação dos Prefeitos fez a passeata com 1.500, a outra, a CNM, que tem como presidente um cara que não é prefeito, fez outra mobilização com mais 716 governadores, nesse processo de pressionar, querendo mais recursos da União, mas também querendo que o índice seja apenas o índice da inflação, apenas o INPC. Então, esses elementos colocados aqui é que nos levaram, né, à reflexão, no final do ano passado, chamar essa greve nacional para manter esse processo de mobilização, manter as conquistas que nós tivemos até agora, mas precisamos ampliar, como já foi dito aqui. E ampliar significa aprovar o projeto de lei que trata da carreira. Sendo a lei que trata da carreira, que lá, o Carlos Abicalil aceitou a nossa proposta de colocar, no mínimo, 50% a mais para o professor de nível superior, no momento que vai produzir o plano de casa e carreira nos estados e municípios. Ora, do jeito que estamos vendo a situação de achatamento da carreira, né, com esse discurso que não tem recursos, com a falta de transparência, porque não vai lá buscar os recursos, não tem a transparência necessária, é outra bandeira forte que a gente tem que enfrentar e tem que ter muita garra e muita unidade para poder conquistar. Então, é dentro dessa perspectiva que a CNTE, o ano passado, chamou 3 paralisações de 24 horas, né, no mês de março, não me engano, depois a gente passou para o mês de julho, depois outra em setembro, para contribuir com as mobilizações nos estados e municípios, e este ano, esses 3 dias de greves, né, tendo estados que já iniciaram greve antes dessa greve nacional, e outros que vão continuar com a greve porque o Estado não cumpre a lei do piso. Então, é esse movimento, essa mobilização, essa ação que temos que ter a clareza de onde estamos trilhando para poder avançar cada vez mais nessas conquistas. E isso, claro, com essa nossa mobilização, nos garante, né, afirmar e se colocar diante da sociedade o quanto defendemos, né, aqueles princípios da CUT, da autonomia sindical. Para nós, não interessa quem esteja no governo de plantão, qual o partido que esteja lá. Somos sindicalistas, estamos à frente do movimento sindical e vamos enfrentar qualquer um e qualquer uma que venha discordar ou não aplicar aquilo que nós conquistamos com muita luta, com muito suor. E isso afirma a nossa autonomia sindical e isso a CUT, a CNTE, encaminha o tempo todo. Por isso a nossa luta, a nossa batalha e a nossa denúncia. Aprovamos 2 moções de repúdio contra Tasso Genro, do PT do Rio Grande do Sul. 2, né, porque ali tem coerências grandes. Primeiro porque que enquanto ministro assinou a lei, né, e agora, como governador, fica questionando e protelando para que não aconteça. Então, essa ação vamos manter e a mobilização. Por isso que é importante, né, as ponderações foram colocadas aqui. As manifestações, como elas são feitas, né, devem ser direcionadas para quem merece as manifestações negativas, porque nós merecemos as manifestações positivas, juntos na perspectiva de mudar essa situação, essa realidade. E, para isso, né, as bandeiras colocadas aqui, aí o Salomão já detalhou, né, e saudou a CNTE por isso, é a clareza, né, que piso e carreira andam juntos, e por andar juntos temos a certeza que precisa de mais recursos, e por precisar de mais recursos, 10% do PIB para a educação.
Tá? Então, se essa perspectiva é o caminho para poder garantir o direito, queremos também cobrar coerência dos prefeitos e governadores. Se foram para Brasília pedir mais recursos, por que aqui quer fazer repressão à nossa atividade? Tem que ter coerência. Se quer mais recursos, tem que se juntar conosco nessa luta para garantir mais recursos por aquele ente federado que arrecada mais em nosso país. Então, essa perspectiva, nós temos que ter a clareza de fazer esse enfrentamento conjuntamente nesse processo. E a certeza que quando ocorre essa repressão, é porque a categoria está participando efetivamente. Então, quanto maior a repressão, é porque a categoria está respondendo ao nosso chamado, está participando, está deixando os gestores preocupados e com dores de cabeça. Nós vamos enfrentar essas repressões, vamos enfrentar esses desafios e, com certeza, nesse formato que está estabelecido, debatendo, discutindo, ganhando as ruas principalmente, que eu espero que tenhamos muita gente nas ruas, né? Não foi possível a gente preencher todas as cadeiras desse auditório hoje, que já aponta outro desafio para a gente na mobilização, mas espero que nas ruas a gente ocupe o espaço para que a sociedade nos veja, escute e marche conosco nessa luta por educação de qualidade. Vamos ao debate, então. Muito obrigado pela atenção de vocês.